Fala pessoal, beleza? Gente, vamos começar mais uma aula e eu espero que vocês tenham aproveitado bem as últimas, que vocês tenham feito os exercícios, apesar de que eu sei que muita gente não vai fazer, mas dá um pouquinho de preguiça, só que é importante, se a gente quer uma mudança, a gente está disposto a se sacrificar um pouquinho, a gente está disposto a fazer o que tem que ser feito, mesmo que às vezes a gente esteja cansado, que seja difícil. Então pessoal, hoje o tema nosso é super interessante, que é sobre você não desistir quando você cai, é sobre você entender que uma queda não significa o final, que uma queda não significa que você não vai conseguir progredir mais, que você não vai conseguir realmente seguir adiante com o seu projeto. Então, pessoal, imaginem o seguinte, uma pessoa que está lá fazendo dieta, ela está firme naquele foco dela para emagrecer, para conseguir um estilo de vida melhor, para conseguir uma saúde, para conseguir uma autoconfiança melhor. Só que em um determinado dia, poxa, o dia dela foi cansativo, ela está mal, ela está estressada, e ela sentiu uma vontade muito grande de comer uma pizza, ela não aguentou e ela pediu essa pizza. Ela comeu tudo. Gente, a pizza é o problema? Não é o problema, porque se você está fazendo a dieta certinha e você comeu uma pizza, é uma coisa errada no meio de uma disciplina muito boa, de uma coisa muito certa, de algum tempo já na rotina. Então não vai surtir tanto efeito negativo assim, talvez vai ser até bom para o seu corpo e para a sua mente. Depois eu posso falar disso num outro curso, que não vai entrar nesse, mas ajuda sim no corpo, tá? Mas o foco disso, pessoal, é que quando a gente cai, nesse caso, quando a gente fura, quando a gente quebra, a gente só tem que levantar e seguir adiante. Só que o problema é quando a gente não segue. Então, às vezes, a gente fura e a gente continua furando ao longo da semana. A gente perde aquela rotina, a gente perde aquela empolgação, porque a gente acha que, poxa, eu furei, eu quebrei, eu sou um bosta, eu fiz errado, eu não consegui dar conta do que eu tinha que fazer, então foda-se, eu vou comer igual um javali e depois eu recupero isso. Só que não é assim. Então, gente, o mais importante de tudo não é a gente fazer as coisas perfeitas, é a gente ter a capacidade de continuar depois que a gente age de uma forma imperfeita. Muitas vezes as pessoas desistem sem necessidade. E eu quero fazer até um linkzinho com isso aqui de um detalhe que é muito importante, que eu acho que tem tudo a ver. Quando a gente está na nossa vida fazendo alguma evolução, alguma progressão, que a gente está subindo de alguma forma, a gente tem que entender que muitas vezes vai ter dificuldade, que muitas vezes a gente vai ter que fazer um pouquinho menos para dar conta de fazer tudo, a gente vai ter que se esforçar um pouco menos, tem vezes que a gente vai ter até que abrir mão para fazer outra coisa que é mais importante. Só que, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês, e até escrevam isso aí se possível, o feito é sempre melhor do que o perfeito. Se você não pode fazer da forma perfeita, faça da melhor forma que der. Entendam a vida como um jogo de cartas. Você tem lá as suas cartas na mão e você pode sair com cartas boas ou ruins. Você vai deixar de jogar porque você saiu com cartas ruins? É óbvio que não. Se você deixa de jogar, você vai perder com certeza. Então, jogue da melhor forma possível com as cartas que você tem. Use todos os meios que a vida está te dando da melhor forma possível para você conseguir alcançar os seus objetivos. Se não são os meios melhores, bacana, não tem problema. Você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar. Então, o que tem a ver com isso, gente? Vamos imaginar que você está estudando, porque você entendeu que você precisa passar num concurso, que você precisa ter mais dinheiro, ou simplesmente que você precisa de ter uma mente um pouquinho mais trabalhada para conseguir alcançar as suas coisas. Então você está estudando. E aí, de repente, você percebe que, poxa, você não tem tanta condição para isso, você não tem como comprar um cursinho, você não tem como investir nisso, você talvez não tenha nem tempo para estudar 1 hora por dia, talvez você conseguiria estudar só o quê? 20 minutos? Nesse caso, gente, a gente tem que aplicar essa regra, porque se a gente não fizer nada, vai ser muito pior. Então, se você pode estudar 20 minutos, estuda 20 minutos. Se você não tem capacidade de comprar um curso, então estude de graça no YouTube, tem um monte de aula de praticamente tudo. Não é desculpa para a gente ficar parado. Assim como não é desculpa, por exemplo, uma pessoa falar que não tem dinheiro e por isso não vai emagrecer, não vai treinar, correr na rua de graça, você fazer um exercício em casa de graça. Você comer porcaria sai caro muitas vezes. Então aquele dinheiro que você está gastando com porcaria, que você está gastando com saídas, que você está indo para barzinho, que você está tomando açaí, você pode cortar isso e fazer uma alimentação um pouquinho mais regrada. Não vai ficar perfeita, mas não dá para melhorar? Eu mesmo, pessoal, quando eu comecei a fazer dieta, por incrível que pareça, eu comecei a gastar menos do que eu gastava quando eu não fazia. Mesmo comprando muita coisa, e olha que a minha dieta fica cara. Então, ainda assim ficou mais fácil. Então a gente tem que parar de pôr desculpas. Quando a gente fraqueja, pessoal, a gente não é ruim por isso. A gente é ruim se a gente ficar no chão. Se a gente começar a não ter capacidade de levantar, se a gente começar a achar que a gente não consegue ou que a gente é realmente umas pessoas horríveis, simplesmente porque a gente teve um tropeço. Então o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês desenvolvam a capacidade de entender que nem sempre tudo vai ser perfeito, que você vai fraquejar, que você vai ter a desmotivação por às vezes as pessoas ficarem te criticando,
que você vai ter dia que vai estar cansado e que isso é absolutamente normal. Então, desenvolvam a mente de vocês para ser uma mente que continua, uma mente que está preparada de certa forma para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros. Então, quando você consegue isso, você consegue entender que por mais que você tenha dificuldades, você vai progredir demais, porque imagina só, ao longo de um ano todo, você fazendo dieta ou você estudando. E aí nesse ano, vamos supor que durante 30 dias você não fez nada. Em 30 dias você furou completamente a sua dieta, completamente o seu estudo. Então, no final das contas, você vai ter estudado ou treinado ou feito dieta aí durante 11 meses e furado um mês. Gente, a maior parte das coisas que você faz na sua vida é o que conta, não é o todo. Então, quando a sua predominância é uma mente forte, é uma mente implacável, que faz o que tem que ser feito, você vai ter resultado. Agora, quando a sua predominância é uma mente fraca, uma mente que desiste, aí não tem como. Aí você vai realmente fraquejar em tudo que você tentar na vida. Pessoal, eu tive que sair aqui, até tive que mudar um pouco o ângulo, tinha gente me ligando, mas vamos continuar. Desculpa aí a diferença no vídeo. Tem uma coisa que é super importante, que vai fazer você se sentir super bem, que é a sua capacidade de influenciar e modificar para melhor a vida das outras pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente trabalha a própria vida, quando a gente já consegue ser exemplo. Então, gente, essas aulas dessa aqui para trás, todas têm um foco nisso, em você ser uma pessoa capaz de se modificar a ponto de gerar um ânimo nas outras pessoas, a ponto de gerar aquele desejo, aquela vontade de ser melhor nas outras pessoas. Quando você consegue isso, você consegue ter mais confiança, você consegue ser uma pessoa melhor, você consegue influenciar outras pessoas a quererem estar perto de você. Então eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte, gente, às vezes a gente quer ter uma família, não é? Às vezes a gente quer ter filhos, ou se a gente não quiser ter filhos, a gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente está fazendo esse curso por conquista, então a gente vai ter uma pessoa do lado. O que vocês querem que essa pessoa pense de vocês? Por exemplo, essa pessoa pode pensar de vocês que vocês são pessoas fracas. Vocês já pararam para pensar isso? Eu, por exemplo, namorei uma vez, há muito tempo, e a minha namorada, ela falava que ia fazer as coisas e ela nunca fazia. E eram coisas simples, só que como ela não fazia as coisas que ela falava, mesmo sendo coisas pequenas, eu comecei a perder a admiração. Eu comecei a ver como uma pessoa fraca, uma pessoa que, poxa, não faz o que fala, que ela não tem aquela força de vontade para correr atrás e fazer o que é necessário. Aquela pessoa que quando começa a ficar difícil, ela pula fora. Então vocês querem que a pessoa que esteja com vocês veja assim? Porque se ela vê dessa forma, se ela te enxergar desse jeito, ela vai perder o interesse, ela vai começar a achar que você não é talvez bom o suficiente para ela, por mais que ela não pense dessa forma, mas ela vai começar a ter olhos para outras pessoas. Então é muito importante a gente sempre manter o interesse na outra pessoa. E como que a gente faz isso? Sendo melhor. Então, gente, a importância da gente trabalhar a nossa evolução pessoal para o relacionamento é isso. A gente vai gerar uma admiração na outra pessoa tão grande que ela vai se sentir bem só pelo fato de você estar perto. Então você não vai precisar ter muito romantismo, você não vai precisar compensar a sua falta de personalidade com outras coisas, não vai precisar compensar com presentes, com mimos, não vai precisar ficar patrocinando confortos exagerados, porque simplesmente a sua presença vai fazer com que ela se sinta uma pessoa melhor e ela mesma vai buscar estar perto de você, ela vai buscar uma proximidade maior, vai buscar um contato melhor. Então entendam que uma pessoa forte, ela não desiste, ela continua independente do que está acontecendo na vida dela, por mais que está difícil, por mais que está sofrido, ela não para. Eu quero contar para vocês uma historinha, quem me segue no Instagram já deve ter ouvido, mas eu vou contar aqui porque ficou pouco tempo, ficou só nos stories, que é o seguinte. Quando estava tendo a Segunda Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos, a maioria dos homens foram convocados para a guerra, os homens que tinham idade. E esses homens, muitos deles eram casados. E grande parte deixou as suas esposas em casa para poder ir para a guerra, para poder cumprir a missão que eles tinham que fazer. E essas esposas ficaram sozinhas. Outra parte dos homens arrumaram alguma desculpa para não ir para a guerra e para ficar com a esposa deles. Quem que vocês acham que teve mais valor? A princípio, esses homens que ficaram, eles foram muito bem vistos, porque, poxa, eles abriram mão de ir para a guerra, de fazer o papel deles por amor. Eles ficaram por amor. Então essas mulheres, elas gostaram demais disso, elas amaram os homens por causa disso. Só que depois de um tempo, elas começaram a perder o interesse, porque elas começaram a cair a ficha de que aqueles homens, eles tinham deixado de fazer o que tinham que fazer para ficar com elas, mesmo que por amor. Então eles não foram capazes de cumprir a parte deles, de fazer o papel deles. Eles agiram, de certa forma, até como covardes. E os homens que foram para a guerra, quando eles voltaram, em sua grande maioria as mulheres estavam esperando por eles. Então elas esperaram e o receberam como heróis. Os receberam, na verdade, como heróis.
Então, gente, essa diferenciação que acontece na mente humana é baseada nas suas atitudes, nas suas decisões. Quando você faz o que você tem que fazer, independente das suas dificuldades, das suas quedas, dos seus cansaços, você gera uma admiração tremenda na outra pessoa. E isso faz com que ela te veja realmente como um exemplo a ser seguido, ou pelo menos como uma pessoa que ela quer manter próxima, porque é alguém que vai agregar demais na vida dela. Então, gente, a partir de hoje, sempre que uma coisa ficar difícil na vida de vocês, não olhem para a dificuldade, olhem para depois dela, olhem através dela, olhem aquilo que dá para você fazer depois que você resolver esse problema. Porque problema todo mundo vai ter. Então, não se deixem levar pelas dificuldades. Quando acontecer alguma coisa, tipo, você está na dieta, você está mal, poxa, você quer comer, você acabou não conseguindo, você comeu, ou você está estudando e você não conseguiu um determinado dia porque você está muito cansado, você foi dormir, você fraquejou, no outro dia volta para a sua rotina, faz o que tem que fazer. Entendam que um erro é só um erro, ele não pode modificar a sua história, ele não pode modificar o seu destino, ele não pode modificar aquele foco que você estava tendo, porque se acontecer você vai voltar abaixo do que você estava antes de você começar. Gente, eu espero que esses minutos juntos aí tenham sido úteis para vocês. Eu vou ficando por aqui, próxima aula a gente vai falar sobre ser feliz sozinho, porque infelizmente a gente depende muito das pessoas para ser feliz. A maioria das pessoas, elas procuram um relacionamento para ser felizes, para suprir um déficit que ela tem, para suprir uma ausência de alguma coisa, de algum sentimento que ela precisa para viver, e ela acha que ela precisa de alguém para ser completa, só que na verdade não precisa. Quando você joga nas mãos de outra pessoa a responsabilidade da sua felicidade, você estraga o relacionamento todo, porque a pessoa vai ter que cuidar dela e vai ter que cuidar de você. Então não vai dar certo. Então, pessoal, próxima aula a gente fala disso. Mantenham-se firmes, mantenham-se nos exercícios, beleza? Naqueles primeiros lá, continuem o foco total. E daqui uns dias a gente conversa de novo, espero que muito rápido, beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto.